Você, caro telespectador, cara telespectadora, tem receio de mal olhado? Tem medo de que alguém rogue uma praga em você? De maldições? De feitiços? Hoje, nosso tema livre, nós vamos falar sobre esses assuntos e também sobre os chamados pactos com o demônio. Será que existe realmente algum fundo de verdade nessas histórias? Como se defender dessas intenções malignas, de invejosos, de inimigos, que tentam prejudicar a nossa saúde, o nosso lar, o casamento, o nosso emprego? Na sequência, nós temos o quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio, que vai nos trazer a visão espírita sobre o fenômeno da multiplicação dos pães e dos peixes. E para finalizar, as perguntas trazidas ao nosso programa, e em que se pede um pouco mais comentários, um pouco mais sobre os princípios básicos da doutrina espírita, e também se o anjo da guarda, ou espírito protetor individual, qual é a atuação dele, como é que ele atua, e se é em tempo integral para cuidar de cada um ou não. Diálogo Espírita está começando agora, neste 3 de março de 2018. Amigos do Diálogo Espírita, nós temos hoje no tema livre um assunto muito interessante. Estou aqui na companhia do Jean e do Parchen, nos apoiando, nos ajudando para elucidar o tema seguinte: pactos e feitiços, mito ou verdade? Eu vou começar aqui, os companheiros me permitam, recorrendo a Kardec. Na questão 549 do Livro dos Espíritos, ele quer saber se há alguma coisa de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos. Eu vou ler para vocês a resposta que os benfeitores espirituais passaram para o codificador da doutrina espírita. Não há pactos. Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho? E quantos não querem, né? E não sabes como has de fazer. Chamas então por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus desígnios. Mas não se segue que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos, para o mal que queiram fazer. Nisto apenas é que consiste o pacto. No final do comentário de Kardec dessa questão, ele diz o seguinte: o pacto no sentido vulgar que se dá a essa palavra é uma alegoria que evidencia uma natureza má simpatizando com espíritos malfazejos. E na pergunta seguinte, Kardec insiste sobre o sentido das lendas fantásticas. Kardec já coloca na pergunta isso, de pessoas que teriam vendido a alma ao diabo. Na última frase da resposta, os espíritos explicam que, abre aspas, há entre os espíritos impuros, sob a influência dos quais ele se entrega, aspas de novo, um pacto tácito que o conduz à perdição, mas que lhe é sempre fácil romper com a assistência dos espíritos do bem. Jean e Parchen. Lá na abertura eu coloquei que uma proposição, né, para a gente resolver aqui, explicitar para os nossos telespectadores, se existe algum fundo de verdade nessas histórias todas de pactos. Diante do que eu acabei de ler de Kardec e dos benfeitores, o que vocês têm a nos dizer? Não sei quem que quer começar. Bom, fica bem claro através do Livro dos Espíritos. Não é exatamente pacto, mas é uma simpatia que existe entre um encarnado que tem más tendências e quer realizar coisas ruins com um espírito malfazejo. Então, eles combinam ali entre si e realizam alguma ação errada, alguma ação incorreta. E existe isso, e isso acontece.
Nós podemos analisar até que essa questão de pacto, ela é mais simbólica, não é? Porque, na verdade, o fundo de verdade, a base para que surja isso, é a vontade consciente de fazer o mal, o desejo de fazer o mal. E muitas vezes a cultura popular, as lendas, o não conhecimento correto de como funcionam as energias, acabam dizendo que nós podemos conscientemente fazer o mal. Mas não que isso venha significar um pacto com o demônio ou com uma entidade maligna de forma definitiva, um contrato, mas sim uma afinidade com essas entidades para praticar o mal. Jean, essa história paralela, né, adjacente a esse tema principal que a gente está colocando agora, mas quando hoje já não se vê com tanta frequência, mas na minha infância eu vivenciei bastante essa história de vizinhos. O Livro dos Espíritos fala em vizinho, né? E como tem, né? Vizinhos invejosos, vizinhos, né? Aquela história toda. Quando diz que alguém rogou uma praga para alguém, isso aí tem algum valor? Ou amaldiçoou? Uma maldição pode pegar? Uma praga pode pegar? Pode, mas desde que a pessoa que foi, entre aspas, amaldiçoada, consinta com isso. E isso está na lei de Deus. Se ela se amedrontar e ter dívida no cartório, como se diz, aí pega. E abaixar o padrão vibratório dela, aí vai pegar. Mas culpa dela, que consentiu. Né? Ela poderia muito bem não ter consentido com isso, ter mantido o padrão vibratório dela elevado, e aí não ia pegar nada pro lado dela, não. Eu acho que essa aí está perfeitamente entrelaçada, depois se vocês quiserem completar, enfim. Mas com toda aquela problemática que a gente enfrenta nas atividades espíritas, dentro das casas espíritas, quando a gente fala de obsessores, né? As atividades obsessivas de espíritos maldosos, permanentes, aquele assédio permanente e tal. Vocês podem complementar depois. Agora, a propósito disso que você colocou, na questão 551, os espíritos dizem o seguinte: certas pessoas, é um complemento, uma explicaçãozinha, né? Uhum. Certas pessoas possuem um poder magnético intenso, e se elas são maldosas, podem ser secundadas por espíritos de igual índole, mas não é um poder mágico, né? Então, unindo isso aí, Parchin, e também já indo um pouquinho além, deixando o livro para você o comentário. E essa coisa de talismãs, de fórmulas, né, cabalísticas, servem para alguma coisa? Bom, vamos começar exatamente analisando que o contato energético, como foi colocado pelo Jean, se dá com consentimento. Ou seja, se nós estamos vibrando num outro patamar, que não o daquele que rogou uma praga, uma maldição, ou qualquer coisa nesse sentido, mas eu não afinizo com aquele tipo de energia, eu estou protegido. Até porque Deus não permitiria que a energia negativa de encarnados ou de espíritos chegasse a nós sem que tivéssemos nenhuma defesa. A nossa defesa é o equilíbrio moral, o equilíbrio ético, o equilíbrio energético. Então, tudo é uma questão de afinidade. Se eu acredito num objeto, num talismã, numa qualquer coisa que possa significar o bem ou o mal, na verdade, o que eu estou canalizando através daquilo é o meu pensamento, o meu sentimento. Se eu acredito que o objeto é mau e estou em desequilíbrio, por certo não será o objeto, mas a minha permissão via objeto é que a energia chegue a mim. Da mesma forma, uma imagem, alguma coisa que me proteja, na verdade só protegerá se eu estiver equilibrado. Isso independe do objeto. Mas a cultura popular estabeleceu isso também ao longo de todas as gerações e se tem isso muito forte. A compreensão da energia mental, da lei de afinidade, da lei de causa e efeito explicará que não é esse o móvel, mas assim um ponto de significação, um ponto de representação. Então, nós estamos protegidos quando queremos estar protegidos. Estamos vulneráveis quando nos distraímos. E aí Kardec volta àquela máxima, né? Orai e vigiai. Para que estejamos sempre num bom patamar vibratório e livre dessas influências. Perfeito. O que vale é o pensamento. E a questão do talismã é, no máximo, num aspecto psicológico até.
psicológico, que dá uma confiança para a pessoa, alguma coisa assim. Mas o que vale na realidade é o pensamento dela. Eu acho que pelo que vocês disseram até agora aí, para os nossos telespectadores, o que a gente pode já concluir a partir daí, é o seguinte: onde há fumaça, há fogo, já diz o ditado popular. Então, eu acho que todas essas situações aí, de pactos, de influência, a força de um mal olhado, aquela coisa, vai pegar. Existe um fundo de verdade. Eu não sei se vocês concordam, se é isso, se eu entendi bem o que vocês colocaram, né? Sim. Existe um fundo de verdade. O problema é que o popular acrescenta muita coisa e vira uma superstição. Então, qualquer coisinha já passa a se culpar, se olhar, achar que o vizinho é culpado, o casal começa a brigar dentro de casa, a culpa é do vizinho, da vizinha, que está querendo tirar o marido da outra, e por aí vai. Vocês conhecem bem essas historinhas. Então, nós temos que separar muito bem, através do estudo, dentro da doutrina espírita, para separar o que é verdadeiro e o falso. Agora, eu tenho duas perguntinhas para fazer aqui, e uma é complementar, eu acho que até vocês já quase responderam, mas enfim, para ser bem explícito, bem claro. Feitiço, pega ou não pega? Depende. Depende de quê? Depende. Também é disso que vocês falaram? Exatamente. Porque se não pegasse nunca, ninguém fazia, né? Exatamente. É possível manobras mediúnicas para prejudicar alguém. Mas se a pessoa tiver ali com o pensamento elevado, aí não tem como nada pegar ela, não. Justamente pelo que o Parche falou, a justiça é de Deus. A justiça divina, ela protege as pessoas que estão ali seguindo pelo bom caminho. A fórmula do feitiço, o objeto do feitiço, o ritual do feitiço, em si não produz nada. Não é? Mas a emissão de energias negativas daquele que lhe deseja o mal, que quer fazer aquilo... E de espíritos que podem concentrar daquilo ali também, pode, né? nos dirigir essas energias, mas nós só assimilaremos com plena permissão. Qual é a plena permissão? O desequilíbrio espiritual, a falta de fé, a falta de equilíbrio, o consentimento com atitudes más nos trarão as consequências de assimilar esse tipo de energia. Né? Mas não são fórmulas cabalísticas, mas sim puramente o desejo de colocar o mal, como você introduziu. Né? Aqui tem uma... Voltando até a questão das maldições, né? Que os espíritos até admitem, no momento está escrito lá, em um efeito momentâneo, né? Porque entra aí o fator da permissão de Deus para causar males a inocentes. Temos também aqui. Aí para fechar nosso tema livre de hoje, nós temos a questão das bênçãos também. Porque aí tem lá, eu pergunto para vocês o seguinte: quando o sacerdote, obviamente dentro da Igreja Católica, não está para comentar, mas a intenção que tem o sacerdote católico quando na cerimônia, o sacramento do casamento, ou mesmo de padrinhos em relação a crianças, ou quando você deseja felicidade, a regra é a mesma? É a mesma. É a mesma, para o bem ou para o mal. É isso. A pessoa tem que estar receptiva. Se ela estiver receptiva àquilo que está sendo enviado para ela recebe. Se não, não. Aquele casamento por interesse, estão lá no pé do altar com a cabeça não sei aonde, né? Aí você pode colocar quem você quiser para abençoar ali. Não vai resolver. Não nem o Papa, a bênção do Papa não vai ajudar. Nem o Papa. É isso, Parche. Nós analisamos até hoje, se nós colocarmos, por exemplo, nos casamentos, vamos falar da Igreja Católica, mas também nas outras, eu tive a oportunidade de assistir casamentos, hoje há a clara imposição de mãos, não é? Que é uma coisa que o Espiritismo vem fazendo há muito tempo e é muito bonito. Qual é o desejo da imposição de mãos? O enviar boas energias, boas vibrações. Esse é o abençoar. E se as pessoas estiverem aptas a receber, receberão. Porque as pessoas estão ali acreditando naquilo, querem realmente fazer o bem. Não é? Mas, assim como no feitiço, se não estiver apto a receber esse tipo de energia, nada representará. Apesar de sempre que quando nós temos boas intenções, nós sempre ajudamos de alguma maneira. Né? Eu acho que só tem mais um detalhe no caso aí de uma bênção, né? Estamos falando de um casal que está se constituindo, do ponto de vista perante Deus, aí não importa muito a lei, mas nesse caso em particular, eu vejo assim que também vai resolver pouco, né, se for só aquele momento, tanto de uns como de outros, né? Porque o matrimônio, a união, ela tem que ser cultivada ao longo do tempo. Nós falamos aí agora no final do ano
e na virada do ano, sobre o porquê de que muitos desejos de final de ano, de Natal e Ano Novo não se realizam. Por quê? Porque a passada 2, 3 semanas do Ano Novo, no primeiro revés pequeno, a pessoa já desaba e já abandona todos aqueles propósitos. Não tem perseverança. A fé em si mesma e a fé em Deus praticamente não existe. Então, aquela famosa casa construída na terra rasa, vem qualquer ventinho e já derruba. É mais ou menos por aí, né? Nós temos aí uns segundinhos, se alguém quiser fazer um complemento. Eu gostaria só de lembrar uma coisa nessa questão de pactos, de feitiços, de tudo. Tudo isso são baseados em lendas, não é? São baseados em histórias com um fundo moral. Então nós temos que analisar sempre desse aspecto, essas histórias de pacto com o demônio, etc. Qual é o fundo moral quando se contam essas histórias? E aproveitemos esse fundo moral para conduzir a nossa vida. Muito bem, meus amigos. O assunto é interessante, né? Tenho certeza que muita gente tinha dúvidas e algumas ainda permanecerão, mas nós voltamos a insistir. A importância do estudo sério da doutrina espírita. Nós estamos aí passando logo a seguir para o quadro Espiritismo Responde. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Prezados amigos, hoje no quadro O Espiritismo Responde, temos a seguinte questão. Acho que vocês já falaram isso no programa, mas será que poderiam repetir quais são os princípios básicos do Espiritismo? Então vamos lá, são 5. Primeiro princípio básico, Deus, que é a suprema perfeição, é a origem de tudo, Ele é o Criador de todas as coisas e é o nosso Pai, bom, justo e misericordioso. O segundo princípio é a imortalidade da alma. Todos nós tivemos um início, nós somos criados simples e ignorantes por Deus, pelo nosso Pai. E nós não teremos um fim. Nós viveremos para sempre, por isso, imortalidade da alma, sempre em busca da perfeição através da nossa marcha evolutiva. O terceiro princípio é a pluralidade das existências, que é a reencarnação. Nós somos seres espirituais que atualmente estamos vivenciando uma experiência na carne. Essa experiência que nós estamos tendo hoje não é única. Nós já tivemos outras antes e teremos outras depois também. Quando eu desencarno, eu vou para o plano espiritual. E após algum tempo lá, eu reencarno de volta. Então, é isso aí. Quantas encarnações eu tenho? Quantas forem necessárias para a minha evolução. Aliás, esse tema foi muito bem abordado nos programas 257 e 258 aqui do Diálogo Espírita, que quem não assistiu esses programas pode acompanhar no YouTube. Coloca lá ADPR, Programa Diálogo Espírita, é o 257 e o 258. Ambos falam muito sobre reencarnação. O quarto princípio básico é a pluralidade dos mundos habitados. Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então existem mundos em estágios evolutivos inferiores à Terra
e estágios evolutivos superiores à Terra. Deus não criou esse universo imenso apenas para a nossa contemplação, para a nossa admiração, porque tudo na criação de Deus tem um fim útil. E o quinto princípio básico é a comunicabilidade com os espíritos. É a mediunidade. Basicamente, precisa de um médium. Médium é um encarnado que tem uma capacidade ostensiva de transmitir a mensagem de um espírito. Existem algumas formas, mas as principais formas é pela fala, através de uma mediunidade chamada psicofonia, e através da escrita, através de uma mediunidade chamada psicografia. Esses são os 5 princípios básicos da doutrina espírita: Deus, imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e mediunidade. Um outro telespectador mandou a seguinte questão: o anjo da guarda fica o tempo todo de guarda mesmo? A gente começa respondendo que anjo de guarda, anjo da guarda, é um termo mais relacionado à Igreja Católica. No Espiritismo é mais comum nós utilizarmos espírito protetor. Na questão 495 do Livro dos Espíritos, a resposta dada deixa muito clara essa questão colocada pelo telespectador. Dizem os espíritos: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis. Então, o espírito protetor afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis. E que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. Então, o homem que tapa os ouvidos, o protetor volta desde que este o chame. Então, se quisermos ajuda, oremos, porque orando nós vamos elevar o nosso padrão vibratório. Os bons conselhos virão, a ajuda virá, basta pedirmos com fé. Você, telespectador, você que nos assiste pela internet, continue mandando suas questões para adepr@adepr.org.br. Muita paz a todos. Quando os evangelistas relatam o chamado milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, nós ficamos pensando no poder de Jesus e se de fato foi um milagre, uma derrogação das leis naturais, ou, como acreditamos nós espíritas, né? O fenômeno se deu em decorrência de leis naturais pouco conhecidas talvez, mas que se explicam com um estudo das causas, das aparições, dos fenômenos de materializações, das aparições de objetos que acontecem usualmente com aqueles que são médiuns, que têm essa possibilidade de colaborar nesse tipo de aparição de objetos, de materialização na mediunidade de efeitos físicos. O que os evangelistas comentam? Que Jesus estava pregando para uma multidão que o seguia, quase 5.000 pessoas, e que já a noite se aproximava. Os discípulos inquietos se aproximaram de Jesus e perguntaram: o que nós vamos fazer? Essas pessoas não têm comida, não há aqui com que alimentá-las. E o que Jesus falou? Ele perguntou: por que vocês não lhes dão de comer? Primeiro chamando os discípulos ao trabalho, à colaboração com a solução, não apenas a trazer o problema, certamente. E eles disseram: mas como, Senhor? Custaria, segundo alguns dos evangelistas, mais de 200 dinheiros alimentar todas essas pessoas. E nesse local não há nem o que comprar, quanto mais o recurso. O que Jesus indagou em seguida? Ele perguntou: nossa, o que nós precisamos? Quais são as nossas necessidades? Qual é o tamanho do problema? Não. Ele se voltou para os seus discípulos e indagou: o que é que nós temos? O que é que vocês podem trazer para solucionar a questão? Qual é a contribuição que podem oferecer?
E eles lhe trouxeram o pouco que tinham, alguns pães e alguns peixes, insuficientes para saciar a fome daquelas pessoas todas, com certeza. Jesus tinha o poder de transformar a matéria, tinha o poder de multiplicar aqueles pães e peixes, como segundo o Evangelho foi feito? Certamente tinha. E com certeza devia fazer alguma coisa parecida em casa desde os antigos tempos. Por que nós sabemos disso? Qual foi o seu primeiro chamado grande fenômeno? Ou, como dizem alguns equivocadamente, porque pensam que Deus precisa derrogar as próprias leis, não pode fazer leis naturais que abranjam tudo o que acontece. O seu primeiro grande milagre nas bodas de Canaã. Quando acabou o vinho, e ele transformou a água num vinho melhor do que o que tinha sido servido. Quem sabia que ele podia transformar? Maria, sua mãe, que certamente já tinha assistido alguma coisa parecida em casa, em alguma situação, porque ela disse, meu filho, acabou o vinho. Não é? E o que ele disse? Que tenho eu com isso, mulher? Mas, atendendo ao seu rogo, multiplicou, transformou a água em vinho. Então, em ocasião anterior, Jesus já tinha transformado a matéria e, de alguma forma, proporcionado aquelas modificações. Na multiplicação dos pães e dos peixes, ele pegou aquele pouco que lhe podiam oferecer e partiu com as suas mãos. Mandou que a multidão se assentasse, segundo alguns, se organizando em grupos de 50, de grande número de pessoas. E os seus discípulos foram distribuindo e todos comeram. E do que sobrou ainda encheram muitos cestos, demonstrando que o fenômeno de fato deve ter ocorrido materialmente, não sendo apenas um simbolismo de alimento espiritual, como alguns sugerem, o que até seria possível. O que nós podemos tirar dessa lição de Jesus, em primeiro lugar? Que ao apresentar ou ao enfrentarmos um problema, temos que oferecer as migalhas que nós temos para que a solução se faça presente. Jesus derrogou as leis naturais, fez milagre para provocar aquela multiplicação? Com certeza não. Nós sabemos hoje que a matéria é una nas suas bases e que no substrato de tudo que existe de material existe um fluido básico chamado por alguns fluido universal, que pode ser transformado pela mente dos espíritos e que, unindo essa energia básica, precursora da matéria, aos fluidos vitais das pessoas ou ao ectoplasma, é possível materializar objetos dentro de salas fechadas, fazer desaparecer num fenômeno oposto objetos consistentes e produzir todos esses fenômenos de efeitos materiais. Mas o importante é tirarmos dessa lição de Jesus a grande mensagem de que para produzirmos ou ao pedirmos os milagres da multiplicação dos recursos, temos que oferecer tudo o que nós temos para que a presença divina multiplique as oportunidades ao nosso redor, contribuindo com o nosso esforço. Muita paz, fiquem conosco. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da editora O Clarim de Matão, São Paulo. Mais de 200 títulos à sua disposição, como Chico, Diálogos e Recordações, de Carlos Alberto Costa. Episódios marcantes da vida missionária do médium mineiro, fatos inéditos e notícias de suas vidas passadas. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66, ou ainda pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba, adepr@adepr.org.br.